Luffy tem o maior poder dos mares. A imaginação sem fim que concede a força de moldar a realidade. Quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Mas o que acontece quando temos dois Nikas surgindo? Como realmente funciona o poder da Bonnie? Ou melhor, o poder de Bonica? Se Luffy praticamente morreu para despertar o Gear 5, como Bonnie conseguiu esse poder? Simplesmente ela replica? Ou será que Luffy realmente pode compartilhar os poderes do Deus do Sol e esse é o seu verdadeiro poder? Quer saber mais sobre o potencial poder de Joy Boy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Bonica finalmente surge no anime, tava bem ansioso pra isso. Só que tem umas coisas que acontecem nesse episódio que olha, você fala, puxa, como que eu esqueci disso? O fato do Luffy se transformar no Gear 5 e o mar subir, será que esse é um poder atrelado diretamente ao próprio Joy Boy? Afinal, o que torna Joy Boy tão especial? Somente a fruta de Nika? Ou ele tinha algo a mais? Um soberano do mar? Lembrem da introdução de Wano, uma abertura que mostrava o Luffy embaixo da água e ele usando o seu poder e o mar se dividindo? Será que vai ter alguma coisa desse jeito aí pro poder de Joy Boy real? Bom, o mar subiu aqui, isso é fato. Somem ao fato de que Bonica está usando um futuro onde ela se transforme. Nika, será que todos podem ver esse futuro e se transformar? Bom, tô adiantando demais, né? Tô dando spoiler do vídeo. Assiste até o final porque, ó, você vai sair daqui fazendo 1 bilhão de teorias. Esse episódio aqui é muito bom, hein? É bom mesmo porque ninguém mais lembra disso. Quem tá lá no mangá já até esqueceu dessas transformações, desse poder de Joy Boy. Se você é novo no canal, vai na maciota. Agora, se você é pior geração, deixa o like no vídeo para dar uma força. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1151. Então vamos lá, pior geração. Nossa história começa com o robozão tá afundando ali no mar, depois do ataque do Arcuri. Ele pensa em Joy Boy enquanto ele está afundando e para onde ele pode ter ido. Depois disso vemos um fragmento final da mensagem do Vegapunk até finalmente se desligar. E essa cena é muito legal, né? Porque o robô não encontrou o Joy Boy porque o Luffy estava na sua forma normal naquele momento. Ele está sendo guiado pelos tambores da libertação que cessaram quando o Luffy voltou à sua forma normal. Agora o robozão realmente levanta bons mistérios, né? Ele é uma máquina super avançada, movida a energia talvez solar e com uma inteligência artificial? Ou será que já foi uma pessoa no passado e passou por processos como o Franky para virar esse robozão? O robô realmente demonstra um senso de nostalgia muito semelhante a Zunisha. Quanto à transmissão, tecnicamente ainda não terminou, apenas foi interrompido com sucesso, mas ficou bem vago essa parte final, quando o Vegapunk vai dizer o nome e corta, né? Não dá pra tirar muita coisa, infelizmente. O Vegapunk pode estar falando que os D foram os antigos reis, deuses, que há um traidor entre eles, ou mesmo que todos podem se tornar Joy Boy. Oda, como sempre, deixando um bom mistério em aberto sobre o que seria o final da transmissão do Vegapunk. Depois disso podemos ver algumas reações ao redor do mundo sobre essa interrupção da mensagem do Vegapunk. Em Arabasta vemos Koza e Toto com outros cidadãos. É muito bom ver a comoção geral. Alguns comentam sobre o assassinato do Vegapunk, outros dos seus pecados. Alguns questionam se ele foi apagado pelo governo mundial, gerando ali uma discussão com os outros que discordam, porque Vegapunk foi noticiado como sequestrado pelos Chapéus de Palha e por isso, obviamente, os piratas são os culpados. Isso aqui é muito legal, né, galera? Vindo diretamente de Arabasta, local que o Luffy salvou, mas que foi ocultado pelo governo mundial ao dar os créditos para o Smoker. E algumas pessoas de Arabasta ainda veem os Chapéus de Palha com toda essa infâmia que o nome pirata carrega. Ao mesmo tempo, Vegapunk conseguiu plantar essa sementinha de dúvida em outras pessoas. Em Whiskey Peak podemos ver o Mr. Nine e a Miss Monday com outros cidadãos comentando que não importa que tipo de pecados Vegapunk cometeu, não dá para imaginar que o governo mundial tentaria matar o gênio número 1 do mundo por conta deles. Isso só mostra o quão longe o governo está disposto a ir para manter seu status e esconder a verdade do mundo. Se lembrem, quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. De volta à ilha de Egghead, York informa aos 5 anciões que ainda restam 2 Vegapunks, Elite e Atlas. York também diz que a Punk Records vai continuar a crescer mesmo após a morte de Stella, e os 5 anciões decidem que sua prioridade é eliminar os Vegapunks restantes, exceto York. Após isso, Luffy, Dory e Brog chegam à costa e saltam para o navio de Elba, juntando-se a Bonnie, Sanji e Frank. Os marinheiros dizem que os gigantes são muito durões, mas não podem deixá-los escapar quando trouxeram muitos navios de guerra do QG da marinha para conseguir detê-los.
A Bonnie transforma os vice-almirantes Bluegrass e Doll em garotinhas, né? Inclusive a besta marinha que a Bluegrass estava montando também, permitindo que o navio de Elbaf zarpasse. Essa cena aqui é muito legal. O poder da Bonnie eu acho maravilhoso, tá? E as duas garotinhas aqui realmente me tiram um sorriso. Vale mencionar que, ao que parece, elas não têm um haki tão alto assim, porque se lembrem que com um haki superior você anula ou ignora efeitos de Akuma no Mi, assim como o Lau e a doença que o Doc aqui colocou nele. O que é interessante porque a Doll quase nocauteou o gigante Kashi, como vemos naquela cena do episódio anterior, e ela usa uma arte marcial misturado com haki, mas ao que parece ainda não consegue quebrar os efeitos da Akuma no Mi. A Nami entra em contato e avisa que eles estão quase decolando das nuvens, enquanto o Luffy está na cozinha comendo toda a comida que encontra. São Marte voa até o navio de Elbaf e dispara um raio da sua boca. 3 gigantes juntam seus escudos para bloquear o ataque do Gorosei, mas parte do navio de Elbaf ainda pega fogo. Bom, ao que parece, os anciões ainda estão presumivelmente restritos, sim, pelo mar. E eis então que temos algo realmente notório que nem eu me lembrava disso, tá bom? O Luffy, ele retorna à forma do Gear 5 e ele sai do navio para lutar novamente. Só que o poder do Luffy faz o mar e os navios tremerem. E isso não aparece apenas um efeito visual para chacoalhar a cena, galera. Porque um dos marinheiros diz que o nível do mar subiu. Tá? Isso daqui eu acho muito curioso e interessante. O mar tremer e subir, ao que parece, o Luffy não transformou nada em borracha aqui, porque o Luffy tem que tocar a parte do ambiente que ele deseja fazer isso. Até onde sabemos, o mar por enquanto ele não conseguiu emborrachar. Mas essa cena para mim, eu acho ela muito preciosa, porque traz um pouco do Joy Boy, né? Esse chamado do soberano do mar ao lado de Shirahoshi. Shirahoshi controla toda a vida marinha. Será que Joy Boy não controla o próprio mar, o próprio oceano? E por isso que esse nome é tão icônico e importante lá no século perdido? Eu adoraria que o Luffy tivesse esse conceito de controlar o próprio mar. E ele com certeza vai abrir os mares aí para salvar as pessoas em algum momento. Pode anotar aí que isso é uma possibilidade muito grande de acontecer. Lembra que o Oda pega muitos temas bíblicos para compor a sua série. Bem, abrir o mar para salvar as pessoas como um soberano seria realmente incrível para aquele que carrega o nome de Joy Boy. Bom, aí temos o ápice do episódio, né, que o Luffy ele fala com a Bonnie, que reconhece Nika. Luffy diz a ela que realmente não entende o seu poder, mas sabe que ela consegue. E é então que Bonnie se lembra do início lá do arco de Egghead, quando perguntou por que o cabelo do Luffy estava branco no cartaz de recompensa, e o Luffy responde que era assim que ele ficava quando estava totalmente livre. Somado a isso, Bonnie pensa no flashback de Kuma, quando ele prometeu na frente do túmulo de Jinny que criaria a Bonnie, e então ela usa o poder da Toshi Toshi no Mi, a distorção do futuro, o futuro onde ela é a mais livre. O Luffy cai na gargalhada e elogia Bonnie. E no final temos essa cena épica, a gigante Bonica junto de Luffy na sua forma Gear 5. A transformação da Bonnie é exatamente igual a do Luffy. Nuvens brancas flutuando em seu pescoço, cabelos brancos e cacheados, roupas brancas, exceto as faixas. Os olhos com pupilas anulares, os marinheiros gigantes ficam surpresos, às vezes os gigantes ficam chocados que existem 2 Nikas. O Arcuri e Júpiter sentem uma presença estranha e então vão correndo em direção ao navio de Elbaf. Luffy e Bonnie estão prontos para enfrentar Marte e no final do episódio podemos ver que o antigo robô gigante é ativado novamente no fundo do mar. Ele está aqui, é o que diz o robozão. E uau! Esse poder da Toshi Toshi no Mi eu acho muito quebrado, tá? Além de alterar a idade das pessoas por um tempo limitado, o poder da fruta da idade da Bonnie permite que ela entre em futuros possíveis. E depois de ver o episódio, eu voltei até para reler um pouco desse capítulo para fazer um retrospecto do arco em geral, e nesse ponto aqui seria um buraco na trama que a Bonnie não pudesse se transformar em Bonica, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu sei que muitos podem não ter gostado do ponto de vista narrativa dela alcançar essa forma, mas é mais porque parece sujo que ela seja capaz de fazer o que o Luffy levou vários anos para conseguir. Só que assim, galera, pelo mangá mesmo é bem interessante porque as batidas do coração da Bonnie são diferentes da do Luffy. Então ela não tem aquela mesma energia emanando, a energia invisível do coração dos tambores da libertação. E isso casa muito bem com o mangá, onde você pode ver que o ritmo acaba sendo diferente. E quase certamente também é um poder temporário, tá? O fato dela assumir a forma gigante deve ser porque ela não vai replicar a totalidade da borracha ou todo o potencial que Nika tem. Claro, seu despertar em tese ainda pode afetar outras pessoas a terem um futuro distorcido. Agora vem a questão, será que é possível ter um exército de
Nicas de humanos borracha aparecendo? Será que a Bonnie pode fazer isso alterando as pessoas, um futuro onde todo mundo pode virar Nika? Imagine um futuro onde ela é tão livre quanto Nika, e o fato dela se parecer aqui com a divindade do sol e poder realizar movimentos semelhantes aos da borracha só reforça aí uma teoria pessoal que eu tenho de que o Luffy ele pode descobrir sim como compartilhar o seu poder com os outros, e faz muito sentido isso, tá? Se ele consegue fazer o Kaido inflar como um balão de borracha, então ele deveria ser capaz de fazer toda a sua tripulação ficar emborrachada também, dando a eles as mesmas habilidades que Nika tem. Se a imaginação dele permitir, eu não vejo por que não, tá? Isso poderia facilmente explicar porque Bonnie tem os poderes de Nika agora. Ela está vivendo em um futuro onde todos os amigos de Luffy possuem os poderes de Nika. A fruta da Bonnie permite que ela manipule a idade das pessoas. Só que enquanto esta fruta estiver nas mãos de uma criança, com uma imaginação ainda não afetada pelas convenções sociais que somente um adulto pode ter, ela sempre pode imaginar um futuro para si mesma que pode parecer ridículo para nós adultos. É por isso que a fruta da Bonnie, desde que seja uma criança usando e sua imaginação ainda não tenha sido contaminada pelo crescimento, pode fazer isso. Se um adulto tivesse a fruta, se você tivesse essa fruta da Bonnie, provavelmente estaria limitado apenas a manipulação da idade, tá bom? Isso não faz você mesmo se questionar sobre o que a sua fé realmente significa? Então isso é uma entrelinha muito poderosa no mundo de One Piece. A Bonnie acredita firmemente que ao crescer em liberdade, ela se tornará como Nika. O poder do fruto dela só pode ser plenamente realizado por uma criança que tem imaginação e acredite, ou alguém como Luffy, que tem essa imaginação meio infantil à sua própria maneira. Curiosamente, a técnica de distorção do futuro da Bonnie segue o mesmo conceito da teoria do Vegapunk sobre como as Akumas no Mi são manifestações das possibilidades da evolução humana, com todos os diferentes poderes representados, os muitos ramos do futuro da humanidade, trazidos à existência pela esperança e o desejo humano. Pensamentos ao longo das falas de se eu pudesse fazer isso, ou se eu conseguisse ser isso, ou se eu pudesse ser assim. Nika de Luffy pode ter a habilidade de reforçar temporariamente sim aliados que acreditem na liberdade. É por isso que a Bonnie pode ter o segundo poder mais forte e interessante depois do Luffy nessa série, porque permite que ela, entre todos os futuros possíveis que uma criança pode sonhar, se torne o Deus do Sol libertador, quiçá transformar outras pessoas também. O pai da Bonnie precisa de um herói para salvá-lo, e se Bonnie se torna Nika, isto pode lhe dar esperança mais uma vez. Eu acho uma representação visual muito boa de como todos nós e todo mundo de One Piece desejam ser Nika, ser guerreiros da libertação. Só porque Luffy tem a fruta não o torna mais especial do que ninguém. Acontece que ele é a liberdade e a luta pela liberdade personificada, mas Bonica está aqui nos informando que não há nada de essencial em ser livre. É subjetivo, não é mesmo? Não é uma questão de você poder ou não fazer. Todos são e sempre foram livres para criar seu próprio significado e decidir por si mesmo quem e o que são. Se ela decide, é responsável por si mesma. Se ela quiser ser Nika, ou melhor, Bonica, a personificação da liberdade, então ela pode, pois acreditar naquilo que é possível não é fé, mas simples filosofia. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Bom, vemos que os gigantes estão torcendo por Luffy e por Bonnie e o Marty fala com eles. 2 Nikas? Não, isso é apenas uma farsa da Toshi Toshi no Mi. Algumas coisas nessa cena, né? Primeiro que o Luffy e Bonica juntos é maravilhoso. Outra coisa são os marinheiros reconhecendo o Luffy pelo seu cartaz. Isso, somando aquela sementinha de dúvida que o Vegapunk plantou, vai ser grandioso com aqueles que saírem vivos de Egghead. Se lembrem que foi um guarda da marinha que contou ao Who's Who sobre Nika quando ele era prisioneiro. As lendas vão se espalhar como fogo na palha. E claro, os gigantes reconhecem Nika. Vale lembrar que os gigantes atuais estão aí há 3 ou 4 gerações só do século perdido e parece ser o único lugar que o nome de Nika não foi apagado. No século perdido, Skypiea e a Ilha dos Homens Peixes já tem essa conexão direta com o Deus Sol, mas não vimos ninguém mencionar Nika ou ter um culto ativo nos tempos atuais.
Já os gigantes, eles estão em êxtase, né, ao reconhecerem a forma de Luffy e de Bonnie. E ó, eu tenho que fazer uma pausa aqui pra falar sobre essa animação, porque, caramba, pegaram 2 capítulos pra fazer um, ficou simplesmente fenomenal, traz mais dinamismo, não que não tenha uns momentinhos ali que esticam um pouco mais as cenas, mas tem uns frames escondidos aqui, galera do céu, você dá um pause e você acaba achando umas coisas que é só realmente pausando frame a frame. Isso é muito legal porque grande parte dos fãs que só assiste o anime nem vai perceber. Mas quem vê aqui o review do mangão acaba vendo que tem umas coisas atrás. Quer teorizar? Vai pausando frame a frame aí o anime. Bom, o Marty ataca o navio de Elbaf com outra rajada de fogo. O Luffy, percebendo que o Gorosei não sofria danos, se transforma em um balão gigante para bloquear a rajada. O Luffy grita de dor, mas consegue conter o fogo e protege o navio. Então o Luffy ele estica os braços ali, agarra as asas do Marty e fala com o Sanji e os outros. Esses monstros podem se recuperar, não importa o que façamos, então a única maneira que temos é cuidar deles explodindo para o mais longe possível. Então o Luffy pede algo bem inusitado para Bonnie, Sanji e o Franky atacarem seu corpo de balão com tudo que eles têm. A Bonnie fica chocado e aqui uma fala bem legal, hein? O Sanji se preparando para o ataque diz a Bonnie que é uma ordem direta do capitão. Abre margens aí para quem ainda gosta da ideia da Bonnie na tripulação. Bonnie teve que viver como adulta durante toda a sua vida e talvez seja a hora de viver como uma criança que realmente é e quem sabe se tornar uma aprendiz capitã no navio do Luffy. Eu gosto bastante da ideia, tá? O fato do Sanji a lembrar que ela recebeu uma ordem do capitão não me parece à toa usado pelo Oda, então mantenho essas chamas acesas. Eu nem me lembrava dessa fala do Sanji, viu? Conforme você vai lendo o mangá, você vai esquecendo de alguns momentinhos. E bom, essa cena eu achei bem curiosa. Bonnie tem um grande potencial sim para ser Mugiwara, ou pelo menos, né, uma aliada aí da grande frota. Mas eu gostaria de vê-la assim na tripulação. De todos que aparecer, todo arco tem um personagem para entrar no bando, né? Sem dúvidas a Bonnie foi a que mais me cativou pela conexão com Nika e principalmente com o Kuma. Bom, o Sanji então prepara o que? O Ifrit Jumbo Hell Memories. Seu golpe mais forte. A Bonnie usa o seu Gear 3, o soco gigante de Nika. E os ataques combinados da Bonnie, do Sanji e do Franky atingem as costas do Luffy que grita de dor. Porque era para eles baterem para impulsionar, mas eles ainda usaram Haki, tá bom? E o Luffy usa esse impacto nas suas costas para enviar o São Marte para longe, voando pelo oceano. Sanji e Franky estavam quase empolgados demais aí para acertar o Luffy. Essa cena foi sem dúvidas a mais engraçada que eu já vi em One Piece em algum tempo. Muita raiva aí reprimida, liberada nesses golpes diretamente do seu capitão. As memórias infernais do Sanji, inclusive no modo Ifrit, tem uma mortalha de chamas bem maior em comparação do que quando ele luta até contra o Queen, tá? Então é uma técnica muito legal. O Sanji usando o Ifrit Jumbo no Luffy é simplesmente insano, né? E acabei lembrando que quando eu li o mangá eu dei muita risada. Quando eu vi aqui no anime eu fiquei surpreso de novo, mas eu lembrei que o Luffy estava tancando os ataques do Kaido, mesmo aqueles cortantes para os quais ele era fraco, sem Haki, então não seria problema para ele aguentar esses 3 ataques. Aí entra aquela cena, o gag do Luffy tomando umas porradas. Eu gostei como o Oda lidou aqui com o pássaro Gorosei, né? Estilo equipe Rocket, mandando para longe. Bom, depois de afastar o Marty, o navio de Elbaf está pronto para seguir viagem. Luffy pergunta onde estão o Sop e os outros. O Sanji diz que eles estão atrasados. Vemos York dizendo ao Gorosei que o Dendemushi de transmissão usa circuitos separados para transmissão e armazenamento de memória. Portanto, a única maneira de interromper permanentemente a transmissão é destruí-lo completamente. Júpiter cospe diversos agentes da Cypher Pool e os Serafins no navio de guerra da marinha. Então ele começa a sugar o navio de Elbaf, puxando uma enorme quantidade de ar. Eu acho simplesmente insano o quanto esses Gorosei têm nível de destruição de uma ilha inteira, né? O Luffy pula de volta para a margem e dá um socão na cara do Júpiter para detê-lo, mas enquanto o Luffy dá um soco, o Arcuri passa por ele e salta para o navio de Elbaf. O Arcuri está prestes a colidir com o navio. Cara, o Mercúrio pulando aí no oceano sem se importar com o mundo, ou ele consegue se manter flutuando, né? O que eu acho um pouco difícil, ou ele estava esperando que alguém o resgatasse, ou então é uma forte dica de que eles não são fracos para o mar, hein? Desde o início, esses Gorosei foram apresentados mais como demônios reais do que como usuários de Akuma no Mi. Que tipo de habilidade de fruta envolveria convocar os 5 anciões de todo mundo através de um pentagrama, né? Estilo teletransporte ainda, e esse aumento de tamanho deles que vai acontecendo durante todo esse combate, isso é insano. Tudo indica que esses Gorosei são demônios reais disfarçados de homens, e não apenas usuários de Akuma no Mi. Ou talvez se ele cair no mar aí eles consigam puxar de volta o Gorosei, ele simplesmente renasça na margem, né? Os caras podem usar até telepatia.
Então se ele afundar, ele pode surgir em algum pentagrama aí por conta dessa pseudo-imortalidade. Bom, o Luffy avisa seus companheiros sobre a dureza do Mercúrio e olha só, vemos que a Bonnie voltou à sua forminha de criança depois de um único ataque usado na forma bonica. Ela diz, arfando, que a liberdade é muito exaustiva. Então a Bonnie acerta um tiro em um ataque combinado e volta à sua forma infantil, totalmente exausta. O aumento de poder da Bonnie não dura muito comparado ao do Luffy. O que eu acho bom é porque todos aqueles medos dos fãs da Bonnie ser realmente igual ao Luffy na forma Nico, ou sua fruta permitir que ela faça de tudo, acabou sendo ignorado, né? O Oda ele consegue realmente dar uns 180 graus, mas é por isso que você precisa esperar para ver aonde ele leva as coisas antes de entrar em pânico. Mas eu confesso, quando a fruta da Bonnie apareceu, o negócio parecia quebradíssimo demais. Felizmente tem uma limitação, tá? Eu acho que a Bonnie não gera a mesma energia que o Luffy. E no mangá, vale ressaltar isso, no capítulo 1118, quando ela se transforma em Bonica, dá pra ver que a batida do coração dela é diferente do Luffy. O tom é diferente, então não gera a mesma energia invisível, né? Inclusive, eu lembro que teve esse mesmo tipo de pânico na Akuma no Mi da Toki, quando ela foi revelada, por conta das viagens no tempo. E aí o Oda foi... só pode viajar pro futuro, já deu aquela nerfada monstra, né? E eu gostei aqui, né? Bonnie dizer que a liberdade de Nika é exaustiva, eu creio que sim está ligado ao fato dela não ter o mesmo ritmo do coração do Luffy e não gerar a energia invisível como ele. Porém, bem nesse momento, paramos tudo porque o Luffy percebe algo vindo debaixo da água. É o robozão ancestral que lembra a voz de Joy Boy do passado dizendo que seu nome é Emerson. Não, Emmet. Emerson se for localizado. Estão falando aí que o D é de Deus, por que não... né? Dá pra localizar, então... Mas continuando, Joy Boy diz o seguinte, Emmet, quando a hora chegar, e no ápice de tudo, o robozão surge do mar e dá um belo soco na cara de Arquile, quebrando uma das suas presas. Galera, essa é a primeira vez que Joy Boy fala. E meus amigos, que escolha fenomenal para dubladora de Joy Boy. Porque escolheram Urara Takano, galera, para ser a voz de Joy Boy. E esse nome pode parecer um pouco estranho para você, mas na verdade ela foi uma das primeiras dubladoras do Luffy. Ela dublou o Luffy em um OVA lançado em 1999 e 27 anos depois volta para dar voz ao Joy Boy. O que isso aqui revela pra gente? Que certamente Joy Boy vai ser uma versão do Luffy. Eu nunca descartei essa ideia, pra mim sempre tive na cabeça de que teríamos uma... Esquece essa versão que a galera fica desenhando Joy Boy velhote, de barba, e não, isso aí, pô, que isso, pô. Joy Boy, os cara vai desenhar o Jason Momoa, esquece essa versão aí. Então isso confirma que sim, vai ser uma versão do Luffy, né? A voz tem uma proximidade, inclusive ela já dublou o próprio Luffy. Então lembra inclusive do Pirata do Tapa-Olho, ao qual Oda disse que quando aparecesse era o fim da série. Tá chegando no final, ele quer contar a história do garoto que chegou lá, que se tornou a epítome da pirataria. Certamente deve ser Joy Boy. E aí a hora tem essa vozinha que eu achei simplesmente fantástica, porque não tem como você não se arrepiar e ficar ansioso pra ver quem era Joy Boy. Por fim, todo mundo está chocado. Os olhos de Dorbrog saltam das órbitas, os olhos do Luffy ficam brilhantes, afinal ele estava diante de um robozão. Quanto vocês querem apostar que se tiver tempo o Luffy vai pedir pro Emmet se juntar à sua tripulação? Isso faz muito sentido porque teremos aí um rival para San Juan Wolf talvez aparecer nos duelos contra os piratas Barba Negra. O San Juan Wolf, ele sempre foi um problema para casar qualquer tipo de luta com a tripulação do Chapéu de Palha. O Chopper, o Frank e Robin podem ficar maiores com seus poderes, mas não chegam nem perto na questão de tamanho. Então talvez o robozão aí aparecendo possa ser uma boa dica de uma luta que a gente vai acabar tendo. Agora sim, Emmet é insanamente poderoso, né? O Luffy ele lutou para causar todo tipo de dano ao javali e foi completamente ignorado. E o Luffy tá usando o haki e tal, mas chegou o robozão, já quebrou um dos chifres com apenas um golpe. Não é de se espantar que ele tenha se tornado aí um furacão em Mary Joyce 200 anos atrás. Então podem antecipar uma luta insana entre o robô e o Gorosei já no próximo episódio. Quem sabe o seu metal seja uma fraqueza para o Gorosei. O Metal Sake, que ainda não foi muito explorado, é uma possibilidade bem real, né? Para quem não se lembra, o Metal Sake foi introduzido pelo Dragon e é usado na criação de armas lá em Wano. Então, Metal Sake, Binks no Sake... Bom, eu acho que inclusive os Poneglyphs utilizam desse material. E seria interessante se o Emmet tivesse algum tipo de liga especial que não foi replicada nos tempos atuais, né? O robozão do Frank mesmo, nos tempos atuais, usa o metal Wapou no Shogun.
E se o Metal Sake for de fato uma fraqueza dos Gorosei, eu acho que é notório a sua importância. Quanto a Emmet, será que Joy Boy criou ele? Não dá pra saber, mas eu acho que ele não construiu, tá? Só que o Joy Boy pode, quem sabe, fornecer energia pra ele funcionar. Eu gosto disso. Me lembra bastante Chrono Trigger, tá? Que é um dos RPGs mais famosos e com personagens inclusive feitos e desenhados pelo Akira Toriyama. E nesse jogo tinha um robozinho criado há muito tempo para ajudar os humanos. Seu nome verdadeiro era Prometheus, que vem do titã da mitologia que roubou o fogo de Zeus para dar aos mortais. Em One Piece, o que é o fogo de Prometheus? Mother Flame, pois é, olha aí, ó. Então pode ser uma inspiração bem legal para o robô de Chrono Trigger, tá? Agora, Emmet, tá? O nome do robô é uma palavra hebraica para verdade, fidelidade, traz essa mente de confiabilidade e segurança de Deus. Tu és minha rocha e minha fortaleza. O Oda ele tem se aprofundado bastante em referências bíblicas nesse arco e é bem preciso. Você tem o próprio Kuma sendo a mão de Deus, uma espécie até representativa de Jesus aqui no mundo de One Piece, né? Os temas que tem envolvendo Nika, Kuma e Bonnie não dá pra ignorar. E eu não me surpreenderia se o Reino Antigo não for algum tipo de alegoria pro nascimento do garoto profetizado. E quem sabe Joy Boy não é Davi? A vontade de Davi? David Jones? Bom, quem leu o mangá aí, que plantei a bomba agora, hein? Agora sim, vamos continuar aqui. Emmet desempenha um papel significativo no folclore judaico, né? Particularmente em algumas versões da lenda do Golem. Emmet é a palavra hebraica usada para dar vida ao Golem, ou seja, eles faziam lá o Golem, escrevia Emmet e dava vida para eles. Então provavelmente significa que o robô foi criado para ser servo de alguém, mas pode ter sido liberto por Joy Boy enquanto navegava pelo mundo e libertava os escravos. Na lenda é dito que Emmet é escrito na testa do Golem para trazê-la à vida. Isso pode explicar porque o Gigante de Ferro estava ativo há 200 anos, hein? E é incrivelmente apropriado que o robô seja chamado de Emmet, que em hebraico significa verdade, considerando que o caracol transmissor que está dentro dele conta a verdade para o mundo. Com isso, o robô vem não apenas para ajudar Joy Boy, mas para se tornar seu arauto da verdade, conforme o seu próprio nome diz, espalhando os fragmentos de um conto há muito perdido. Que episódio, galera, fenomenal. Esse episódio está muito bem animado e recomendo você, nas partes de luta mesmo, pausa os frames aí porque vocês vão achar umas coisas para fazer teoria, meus amigos, tá? E eu gostei muito aí da revelação da dubladora do Joy Boy ser alguém que já dublou o próprio Luffy, o que comprova pra gente que sim, Joy Boy vai ser alguém muito parecido com o Luffy, uma versão alternativa dele que viveu 800 anos atrás. Será que é o Luffy mesmo que voltou no tempo? Não vou entrar nisso aí agora. Teoria, se você acha que o Luffy pode voltar no tempo, coloque aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like também. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistirem. Fui!